Porangara, bom dia, gente. Hoje eu estou diretamente aqui do Rio, por isso que o cenário está um pouco diferente. E para isso a gente vai mantendo também conteúdo, né? Essa semana, graças a Tupã, não tem nada tão dramático para comunicar, né? Uma coisa tão enfática com as nossas vidas. Mas eu vou poder falar com vocês também sobre a Marcha das Mulheres, né? Que está acontecendo em Brasília. Está acontecendo essa semana. Eu adoraria estar lá também com as minhas parentas, mas sei que tá incrível o processo, tá com vários artistas também disponíveis lá. Já foram vistos também atrizes, cantores, como Brisa Flow. Eu tô acompanhando aqui pela internet, né? E a Marcha das Mulheres, ela é uma marcha enfática, se eu não me engano, ela já acontece a quarta marcha e vai em torno de 7 mil pessoas, né? Em suma, são mulheres de todos os povos também, como o ATL, né, que é o Acampamento Terra Livre. E a partir disso a gente consegue trazer mudanças substanciais, né, para a vida das mulheres, realmente, no sentido de que os acessos ficam mais fáceis, né? Outro ponto que a gente tem de comemoração, né, nessa semana são três terras indígenas demarcadas também no Ceará, né, de três povos diferentes, também os Tremembé, e o quanto que essas demarcações são importantes em um ano onde o pele da devastação está matando os nossos direitos, né? Essa semana é os últimos dias para o presidente Lula vetar o PL da devastação e a gente espera que ele, né, vete tudo e não só algumas partes do PL da devastação. Mas sabemos que a força também no Congresso está bem fraca e as nossas esperanças estão um pouco baixas também, com tudo. Mas voltando para a Marcha das Mulheres, é um evento histórico, né? Caso vocês não saibam também, mas o ATL, o Acampamento Terra Livre, é o maior evento indígena do mundo que acontece e é feito por indígenas no mundo inteiro. E ele aqui é nosso, é de Pindorama. E a gente vem com esse movimento de mudança, né? Em suma, acreditamos também que os direitos, os acessos, eles só vão vir a partir da luta, como vem acontecido historicamente, desde a Constituição. E esses eventos, eles precisam de número, né? Então é muito importante que todos os povos alcancem para que cheguem até Brasília. Apesar de Brasília ser geograficamente um território muito ruim, né? No sentido que é muito contramão para os povos do sul e para cima, muito para cima, para os povos muito do norte também, em descer para o canto. Então, Brasília é historicamente, geograficamente, não de fácil acesso, propositalmente não de fácil acesso ao povo, né? E quando a gente fala de indígenas, é sempre um caos, né? Ter muita verba para conseguir levar ônibus, para conseguir levar, sei lá, 70 pessoas de cada delegação. E nessa semana também está acontecendo o Enem, que é um evento de estudantes indígenas também do Brasil, que está acontecendo lá em Manaus. Então, os parentes eles estão muito divididos entre um pouco no Enem, um pouco na Marcha das Mulheres, um pouco com as suas próprias lutas, né? Porque as lutas dos territórios elas não param, independente da gente tá tendo que fazer outras lutas ou não. E essa semana que eu tô aqui no Rio, eu vou aproveitar também para conhecer a aldeia Maracanã, que é uma aldeia com um histórico de grande violência que sofre de opressão dos policiais também, que é um assunto que a gente vem falando pelas colunas. Eu quero ver se eu entrevisto também o pessoal para ver o que a gente pode somar na luta da aldeia Maracanã aqui no Rio. E não dá para esquecer a luta histórica dos povos do Rio, né? Tupinambás, Potiguaras e outros povos também que são nativos do Rio, apesar do apagamento histórico, apesar do apagamento dos direitos, né? Apagamento até dos eventos. Eu vejo que tem poucos eventos indígenas no Agosto Indígena aqui no Rio, que em suma ficam muito mais, sei lá, em São Paulo. Em São Paulo tem muitos eventos indígenas no Agosto Indígena. E isso é reforçado pelo apagamento, né? As pessoas elas não se veem como indígenas, até as pessoas que são indígenas elas não se veem. E o apagamento histórico em algumas capitais são mais sugestivas. Exemplo, na Bahia, que os parentes dizem que tem muito apagamento lá também, por conta da maioria das pessoas serem vistas como pessoas negras.
o apagamento que tem aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas se veem como pardas e ponto, acabou. Não tem uma pesquisa histórica sobre essa ancestralidade. E no Sul, nosso apagamento é completamente diferente, né? É como se os outros povos, os outros estados apagassem muito a essência indígena no Sul, que é uma luta que tem se feito e Floripa está começando a caminhar com eventos culturais mais indígenas, com percepções de pessoas que possam, né, somar nessa luta. Agora, se não me engano, dia 9 e 10 vai ter um evento na aldeia Gotajá, que é a aldeia dos caigangues, que fica naquele terminal desativado. Então, aos poucos, as coisas vão se movimentando de uma forma que, a partir da cultura, a luta ela sobreviva, né? Porque no final, a luta pela terra, a luta pela terra de todas as formas é a mãe de todas as lutas indígenas. Pois é, o gatinho apareceu aqui. E somando nesses pontos, né, desses processos de luta, as demarcações de terras indígenas nesse próximo ano, né, logo a gente vai ter a eleição de novo, a gente precisa demarcar o máximo de terras indígenas possíveis, por conta que a gente já sabe que a eleição vai ser muito acirrada e também a extrema-direita está bem forte também nesse sentido de Congresso, no sentido de ter apoio também financeiro. Então, se não for, né, infelizmente, se não for o presidente Lula demarcar as terras indígenas, eu não acredito que não vai ser outro também, apesar dele ter feito questão de elencar os indígenas na eleição, quando ele subiu, né, no primeiro dia, eu vejo que ele é uma das poucas pessoas que tem tendência a apoiar a nossa luta, apoiar a nossa causa. E isso a gente vai vendo com vários fatos, né? E mesmo ele apoiando, já está um pouco difícil também dele ter umas medidas mais emergentes, mais funcionais para os povos indígenas. Então, vamos ver os próximos capítulos, como é que eles saem, né? Mas é isso, gente. A coluna de quinta de hoje foi essa. Na semana que vem eu espero trazer já alguma entrevista com vocês, tá bom? Uma ótima manhã.